só se vê por fé. Fé é baseada no quê? No que Deus diz. E aquilo que Deus diz é imutável. São verdades absolutas. E nós precisamos aprender a olhar na direção certa. Quem está entendendo? O profeta Jeremias diz em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele está dizendo, eu preciso pensar no que me enche de esperança e não no que me rouba a esperança. Quando eu e você focamos só no problema, o desgaste é inevitável, o desânimo é inevitável. Mas para dizer não desanimamos, nós vamos precisar aprender a olhar na direção certa. Paulo, ele, em outras palavras, está nos ensinando que o realismo dos problemas não pode suprimir a esperança. Não quer dizer que nós vamos fantasiar e fingir que não tem problema. Mas em Romanos 8:18 ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nós há de ser manifesta. Ele está dizendo, não vou fingir que não tem, mas não pode comparar com o que nós vamos desfrutar em Deus. Então, eu e você precisamos da perspectiva correta. Quando falamos a respeito de qualquer área da vida, gente, nós vamos lidar com gigantes dos quais não nos falamos. A pessoa sonha com um dia ter os seus negócios e pode estar ali prosperando. Ele vai começar a enfrentar circunstâncias que ele não tem noção, né, que vão surgir, porque não depende só de você. Daqui a pouco é uma crise nacional, daqui a pouco é uma crise internacional. E sabe, é interessante como muitas dessas coisas a gente vê que Deus não faz questão nenhuma de ficar dando detalhes. Eu não conheci ninguém, conectado com ninguém, que conheça ninguém, de todo o ciclo de profetas, né, que a gente tem contato no país e fora dele, que tivesse recebido de Deus qualquer informação detalhada sobre o que nós teríamos na pandemia. Todo mundo tinha coisas vagas. Por exemplo, dezembro de 2018, nós terminamos um processo de quase 8 anos de transição. Os pastores Marciano e Adriana assumiram a liderança da igreja. Um dos propósitos principais, apesar de eu não deixar de estar aqui, era atender um outro tipo de chamado e estar um pouco mais fora. Então, eu lembro que a nossa conversa com os líderes, olha, eu vou continuar servindo vocês, ministrando, é a minha igreja, mas vocês vão ter um pastor local presente, porque eu vou estar cada vez mais ausente, principalmente durante a semana. Em 2019 eu viajei como nunca tinha viajado na vida. Mas quando começou o ano, eu organizei toda a agenda e estava planejando isso com a minha esposa. Eu falei para ela, falei, amor, 2020 eu paro. Ela olhou para mim e falou, o quê? Eu falei, 2020 eu não vou viajar. Ela falou, faz anos que você está transicionando para atender o chamado. Eu falei, mas 2020 não vai rolar. Eu sinto que Deus tem outra coisa, eu não sei explicar, mas não é para fazer agenda. Descobri depois que se tivesse feito a agenda ia parar do mesmo jeito. Todos nós tínhamos percepções de coisas diferentes. Eu lembro do como o Marciano falou comigo, chefe, nós temos que investir na transmissão online como nunca fizemos antes. Fevereiro já estava com tudo arrumado. Quando a coisa começou em março, nós estávamos prontos. Mas a gente tinha percepções vagas de que tinha que se preparar para o que a gente não sabia. Porque Deus não faz questão de trabalhar detalhes de informações daquilo que nós vamos enfrentar. E teve muita gente que passou anos construindo um negócio para de repente na pandemia ver a coisa começar a desmoronar e dizer, vou ter que reconstruir tudo de novo. Gigantes dos quais não nos falaram. Situações ligadas à família, situações ligadas à saúde, e a lista vai longe. Agora, quando a gente fala que a realidade dos problemas não pode suprimir a esperança, não quer dizer que a gente evita. Mas, por exemplo, meus filhos cresceram ouvindo o pai e a mãe dizer que a melhor coisa que nos aconteceu na vida, depois de Jesus, foi o casamento. E é verdade. Mas a gente nunca falava outra coisa além disso. Quando eles já estavam crescidos, empolgados, querendo casar cedo, a gente falou, agora deixa eu avisar vocês. É a coisa mais maravilhosa, é boa. Mas não ache vocês, que vocês não vão ter desafio. Os desafios serão inúmeros. Normalmente no matrimônio se juntam duas pessoas de formações, né, estilos de vida familiar completamente diferentes. Você normalmente junta temperamentos diferentes, porque, como diz o ditado, os opostos se atraem. Quando você conhece alguém, você vê no outro virtudes que não tem, mas vai descobrir depois que ele também tem defeitos que você não tem, né? E você vai somando a isso as diferenças do jeito de ser de homem e mulher. A gente pensa na química potencial explosiva, está ali. Isso não significa que não tem aqui
ser vivido de forma abençoada, empolgante, extraordinária. Mas eu vejo pais que querem tanto preparar os filhos para a realidade que desanima eles antes. Eu vi gente crescendo dizendo, não quero casar não. Se o casamento for metade do que meus pais falam, eu não quero isso para a minha vida. Agora, como que você pode trabalhar o realismo sem suprimir a esperança? Primeiro foca na inspiração. E depois dá a dose certa em cada hora. Então, quando nossos filhos estavam crescidos, principalmente quando se apaixonaram e queriam definir a vida, a gente começa a conversa. Eu lembro quando Israel estava apaixonado pela Priscila, e não era só ele, era a família toda. Eu chamei ele e falei, filho, nem Priscila, essa criatura mais maravilhosa que nós conhecemos, é perfeita. Se ela fosse, você não é, já estragaria tudo. Eu falei, mas nem ela é perfeita. Tentando prepará-lo, ele olha para mim e fala assim, pai, eu sei, mas das imperfeitas é a melhor. Eu falei, ok, mas você está com isso na cabeça? Tô. Então tá, é tudo que você precisa, né? Saber que tem algo que te inspira mais do que uma percepção daquilo que você vai lidar. Então nós lidamos assim com os filhos. Não há outra forma saudável de prepará-los para qualquer coisa na vida, né? Quando eles são pequenos e têm as primeiras amizades, eles têm aquela fantasia de que vão crescer, todo mundo envelhecer, ser amigo para sempre. Não adianta você explicar e dizer, daqui a pouco cada um vai estudar para um lado, vocês vão desconectar. Não adianta você simplesmente desanimá-los antes de determinados momentos onde tem estruturas. Daqui a pouco eles vão descobrir realidades da vida. Deus nunca trabalhou diferente. E eu e você vamos ter que lidar com gigantes dos quais não nos falaram. Quem recebe o chamado para o ministério e vai servir a Deus cheio de empolgação, vai descobrir gigantes dos quais não lhe falaram. Paulo diz, uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor, mas há muitos adversários. Uma porta não é de Deus? É. E daí? Quem foi que disse que quando Deus abre uma porta você não vai ter problema? O que normalmente ele não faz é falar muito dos gigantes. Isso não significa que eles não estarão lá. Então, perspectiva. Lutero, quando começa a experimentar o início do movimento da reforma, ele deixa de ser um sacerdote dedicado ao celibato, dentro da estrutura romana. Ele passa agora a defender o direito dos ministros se casarem e o plano e o propósito de Deus para o casamento. Você vai ver Lutero falar nos seus escritos sobre Catarina, sua esposa, como a melhor coisa que lhe aconteceu. Mas o próprio Lutero, que era tão empolgado com o casamento, ele disse, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Porque essa coisa boa tem desafios. Todos nós vamos lidar com isso. Então, quando eles vivem aquela crise inicial, do texto inicial que nós lemos, que o povo está desanimado, querendo voltar para o Egito, olha o que a Bíblia diz em Números 14, a gente leu do 1 ao 5, agora eu vou ler do 6 ao 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, 2 dos 12, rasgaram as suas roupas, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Eles já tinham sido picados pela inspiração. Não tinha desânimo que parava esses dois. Agora sabe o que é curioso? De uma geração inteira que sai do Egito, tirando Eleazar, o filho de Arão, que já estava garantido como sucessor, só esses dois da geração inteira vão entrar na terra prometida, porque o resto não entrou. Hebreus 3,19 diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Todo mundo tinha o mesmo Deus, você concorda? Todo mundo tinha a mesma promessa da mesma terra prometida, você concorda? Todo mundo tinha o mesmo desafio, era os mesmos gigantes do mesmo tamanho do outro lado. O que diferenciou um grupo do outro? Atitude. 2 se deixaram ser tomados pela inspiração e disseram, nós vamos atropelar o desânimo. Os outros deixaram o desânimo falar mais alto e atropelar a inspiração. E se perderam no meio do caminho, no meio do processo. Quando surgirem os gigantes dos quais não nos falaram, eu e você precisamos olhar na direção certa. O que é que Deus tem falado? O que é que Ele tem prometido? O que é que Ele tem disponibilizado? Como é que nós vamos agir diante disso? Então, quando olhamos para a Escritura, nós somos chamados a concordar com Deus, gente. Amós 3,3 diz, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, se eu e você queremos andar com Deus e Deus não dá moral para problema, que opção nós temos? Uma só. Nós também não vamos dar moral para gigante. E quando eles surgirem, nós vamos atropelar
cada um deles que surgirem, e nós vamos vivenciar o plano e o cumprimento da promessa de Deus, ponto final, e simples assim. Quando a Bíblia fala de Abraão, Romanos capítulo 4, 17, 18, depois nos versículos anteriores dizer que nós temos que andar nas pegadas de fé de Abraão, a Bíblia diz como está escrito: eu construí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu. O Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Outra tradução diz, chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de multidões, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Deus muda o nome do cara e diz, a partir de hoje, seu nome é pai de multidões. O cara não tem um filho. Ele está dizendo, o que eu sou não é o que as circunstâncias dizem que eu sou. O que eu sou é o que Deus diz que eu sou. E a Bíblia diz que ele crê contra a esperança. E daí que não tem perspectiva? Ele não está baseando a fé em probabilidade humana. Ele está dizendo, eu tenho promessa. Eu creio no Deus que vivifica os mortos, no Deus que faz qualquer coisa. Não há limites para Ele. E quando a gente se move nesse nível, nós nos tornamos herdeiros das promessas e podemos escrever uma história completamente diferente. Precisamos aprender a olhar na direção certa. Eu durante muito tempo descobri que se a gente ficar focado no problema em vez na solução, nós não vamos a lugar nenhum. Não importa se estamos falando de relacionamentos. Tem gente que só fomenta, só discute, só fermenta os mesmos problemas em vez de tentar superar. Não tem relacionamento que seja saudável ou agradável dessa forma, gente. Mas quando falamos de qualquer desafio, mesmo quando vamos falar de liderança, durante muitos anos, eu estava à frente do presbitério. O pessoal lembra das nossas reuniões, quando eu falo do presbitério, a nossa equipe de governo dos pastores. Quando nos reunimos para tomar decisões. E às vezes eu dizia, olha, nós vamos nos mover nessa direção. Deus está colocando isso no coração, nós vamos. E alguém dizia assim, não temos dinheiro, não temos gente, não tem. Eu dizia, ei, eu não preciso de você para saber do problema da dificuldade. Você está nessa sala não é para discutir problema, é para discutir solução. Então, ou você ajuda a pensar a solução, ou não precisa estar nessa equipe nem nessa conversa. E às vezes eles me olhavam e diziam, está jogando duro. Eu dizia, se não pensar desse jeito, não precisa fazer parte do time. Então, se Deus falou e não tem dinheiro, nós vamos entender como é que vai ter. Seja de forma natural, ou entrar no lugar em Deus e depender por milagre. Se não tem pessoas, nós precisamos entender como é que nós vamos. Foco. Mas com o tempo você descobre que é muito mais do que otimismo ou positividade. Quando nós falamos de fé, é você entrar num lugar de dizer, eu não me dobro. E quando os problemas surgirem como surpresa, eu não preciso sentir que eu estou sendo sabotado ou que eu fui enganado por Deus. Mas que eu estava sendo poupado para que a inspiração pudesse entrar primeiro. Em 2016 nós alugamos esse local que estamos aqui hoje. Então, desde o início da igreja estávamos na Água Verde. E quando isso aqui surgiu, a gente não tinha dúvida, porque todo mundo me ouvia falar desde 19 anos atrás, do início do alcance. Nós estamos começando aqui na Água Verde, mas o nosso lugar é entre Portão e Pinheirinho, no eixo da República Argentina, com as duas rápidas, nós vamos ficar mais ou menos no meio. Eu tenho essa convicção em Deus. Quando isso tudo surgiu, foi milagre após milagre. Entramos numa disputa de locação, que a gente não tinha poder de fogo de quem estava concorrendo, conseguimos. As coisas estavam assim, no início, tudo favorável. Lembro que nós levantamos uma oferta com a igreja na época, era muito menor, né? E por mais que todo mundo entrou com força assim, levantamos recursos, era só para dar o tapa, o mínimo, e entrar nessa estrutura da forma mais simples que você pudesse imaginar. Quando começamos o processo da reforma, que era para ter sido básico, eu lembro que um dia eu estou orando, o Espírito Santo fala comigo assim, se der um vento forte, e é só porque não deu ainda, o telhado do prédio não suporta a estrutura, está comprometido. Eu tomei um susto. Eu ligo o pessoal dos projetos de arquitetura que estava envolvido, coordenando tudo. Eu falei, para tudo, chama um perito, eu não sei que nome dá isso, para fazer uma avaliação do telhado. Eu lembro que a pessoa liderava falou, pastor, nós não temos tempo nem dinheiro para isso. Eu falei, eu não estou te pedindo. Isso é prioridade zero, não se faz outra coisa enquanto não fizer isso. Depois de uns dias, a pessoa me liga de volta e diz, pastor, fala a verdade, Deus falou com você? Falei, por quê? Ela falou, palavras do perito, melhor do estado. Se der um vento forte, e é só porque não deu ainda, o telhado está comprometido. Ela falou, com esse laudo agora, perdemos todas
as autorizações que tínhamos para continuar. E não dá para fazer nada sem mexer primeiro no telhado. Eu gelei. Eu falei, quanto para arrumar esse telhado? Aí diz, metade do valor que nós temos em caixa para toda a reforma. Eu falei, gente, a gente mal tem o suficiente para dar o tapa mínimo. E vai metade embora. Eu falei, eu não quero botar metade do dinheiro na lata velha que está em cima. E se a gente trocar? Ela falou, aí é 2/3 do valor. Chegou a me dar dor de barriga. E eu fiz que nem Moisés, fui reclamar com Deus. Eu falei, Deus, foi você que me contou. Ninguém veio me contar. O Senhor que me revelou o problema do telhado. A pergunta é, por que é que o Senhor não revelou antes de eu assinar o contrato? Como é que eu vou chegar diante do meu povo agora e dizer, gente, entrando numa furada, nós vamos ter desperdício financeiro. Eu falei, por que é que o Senhor não falou antes? O Espírito Santo falou comigo, se eu falasse antes, você não alugava. E diz, você seria movido pela circunstância e não pelo propósito. Eu quero vocês lá. Gente, a hora que Deus falou isso comigo, pensa num cara que surtou, que enlouqueceu de fé. Eu falei, não importa o que suja, nós vamos até o fim. Falei para Deus, eu vou chamar uma reunião com a liderança para contar para eles. Na última terça-feira do mês. É bom o senhor fazer algo, porque eu vou jogar a culpa em você. Eu falei, olha, ele que escondeu de nós. Eu falei, o senhor tem até o fim do mês. Na segunda-feira, o dia antes da reunião, o irmão da igreja me liga e fala, pastor, será que a gente podia almoçar junto? Eu falei, segunda, amigo. Enquanto meus filhos ainda estavam em casa, eu joguei duro com isso. Segunda era o dia do descanso. A gente não tem o domingo. Tá certo? Na época não era 5 cultos como hoje, mas a gente já chegou na versão dos 4 cultos no prédio velho. A gente adotou a estratégia do restaurante. Abre no domingo, dá folga para os funcionários na segunda. Então eu falei, cara, segunda sem chance. Ele está insistindo, pastor, é importante. Minha esposa está ouvindo a conversa, me olha o que é. Fulano quer almoçar hoje, no dia da família. Ela falou, vai. Eu falei, era para você defender a família, não para apoiar. Eu falei, Luciano, ele nunca pediu isso, é uma pessoa sensata. E realmente deve estar precisando. Eu falei, amor, nosso tempo de família. Ela falou, nós almoçamos junto amanhã. Aí eu fiquei até meio aborrecido, ela não defendeu. Eu falei, olha, vamos nos encontrar. Então eu falei, qual o problema? Ele falou, não tem problema. Eu falei, você não me tirou da família. Ele falou, pastor, não tem problema, mas não quer dizer que não possa ser uma coisa boa. Eu falei, eu ia fazer isso ontem na igreja. O Espírito Santo falou comigo, claro, não. Faz isso amanhã e bota na mão do pastor Luciano, que ele sabe exatamente o que é. Ele empurra na mesa um cheque, dobradinho, só para me matar de curiosidade. Ele dizia, abre. Quando eu abri, era exatamente o valor do telhado novo. Eu olhei e falei, o que é isso? Ele falou, minha oferta para a igreja. Eu olhei para ele. Falei, nunca soube que tu tinha tanto dinheiro. Ele falou, não tem. Eu falei, de onde saiu isso? Ele falou, pastor, desde o primeiro desafio, quando o senhor levantou a primeira oferta, eu não entreguei nada. Eu falei, por que não? Ele falou, eu perguntei ao Espírito Santo. Aí na bobeira de fazer a oração que o senhor mandou a gente fazer, perguntar o que ele queria, e Deus pôs no meu coração esse valor. Eu pensei, eu estou louco. Mas aquilo era tão forte, tão nítido, tão claro. Eu falei, Deus, só tem um jeito de eu te dar isso. É o senhor me dar primeiro. Então ele disse, anotei isso num papel, com data, horário, guardei. Ele me mostrou no dia o papel, falou, desculpa o estado, está remendado com durex. Minha filha pequenininha pegou isso, acabou rasgando, e eu queria guardar o original, mas estava aquele estado. Ele falou, está aqui meu compromisso firmado com Deus. Quando eu olhei a data, foi antes de Deus falar comigo do telhado. Porque Deus não é pego de surpresa por nada. Ele já estava cuidando e preparando de tudo. Ele falou, pastor, eu comecei a orar. Ele é um advogado. Ele falou assim, apareceu uma causa que era a única que eu podia ganhar o valor do telhado. Ele diz, o problema é que não existia nenhum tipo de jurisprudência a favor daquilo. Mas dentro de mim o Espírito Santo falou, essa é a forma de você conseguir o dinheiro. Ele falou, pastor, nós viramos publicação numa revista jurídica, porque nós criamos jurisprudência numa área onde não tinha. Ele falou, eu vi Deus desde o início. Ele falou, tá aí o dinheiro. E eu fiquei olhando, falei, ok, eu ainda vou demorar mais um dia, porque antes de nós depositar esse cheque, estava nominal, a igreja tudo direitinho. Ele falou, eu podia ter dado ontem, mas Deus queria que eu colocasse na sua mão, e ele queria saber a história de antemão. Eu falei, você vai estar na reunião amanhã? Ele falou, não, pastor, não faz isso comigo, que eu estou curioso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, antes dele contar, ele já está providenciando tudo.
E você precisamos entender, gente, a pandemia pegou a gente de surpresa, não pegou Deus. Os problemas que surgem nos pegam de surpresa, não pegam Deus. Deus estava falando para Moisés, ó, o faraó vai dar trabalho. Ah, mas o Senhor não falou o quanto. Você pula fora do barco se falar. Muitas vezes o que nós precisamos é entender que Deus sempre está nos chamando ao lugar de corresponder e alimentar inspiração e não desânimo. Quem está entendendo? Eu vim hoje te dizer, se você acha que todos os gigantes já apareceram, você está enganado. Você ainda vai ter mais surpresa. Vão continuar surgindo em áreas diferentes da sua vida, gigantes dos quais não te falaram. Mas quando eles aparecerem, não deixe eles atropelar a sua inspiração e te arrastar para o desânimo. Você vai atropelá-los. Você vai dizer, eu vou confiar em Deus, eu vou me posicionar, eu vou entrar no lugar correto. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu tenho aprendido com o tempo a falar e focar menos nos problemas. E alimentar no nosso coração uma percepção. Nós servimos a um Deus de intervenções. É lógico que não tem que espiritualizar tudo. Às vezes tem questões que são práticas, que nós podemos nos organizar e preparar. Mas há outras que nós temos que confiar no Senhor. Um profeta chamado Ágabo é usado por Deus para anunciar que viria uma grande fome, uma grande crise, que atingiria em especial a Judeia. A fome nem tinha chegado. Quando os irmãos souberam que o foco da crise seria a Judeia, eles entendem por que é que Deus está falando isso. Deus não é fofoqueiro. Ele não espalha informação só por espalhar, ele sempre tem propósito. Eles entendem que Deus está nos chamando para participar. Então uma grande mobilização começa a ser feita com muitas igrejas para separar recursos. Antes da crise chegar, Deus já estava providenciando tudo que os crentes da Judeia iriam precisar. Os gigantes que ainda vão aparecer vão ser surpresos para mim e para você, mas não para o Deus que está cuidando da minha e da sua vida. Deus sabia que um dia Mardoqueu, o tio de Esther, seria perseguido por Amã. E antes disso já preparou toda uma situação. O permite descobrir uma conspiração contra o rei, entregar, ter todos os registros. Ninguém agradeceu. Parecia... E tem horas na minha e na sua vida, tem coisa que a gente faz, você fica se perguntando, valeu a pena? Mas aquele crédito ficou guardado para ser usado na hora certa. Há um Deus cuidando de mim e de você. E basicamente o que ele está dizendo é, não olhe para o gigante. Não deixe eles desanimar você. Olhe para a terra que eu prometi. Se encha da inspiração. E vamos junto conquistar aquilo que nos aguarda. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?